Olá, seres humanos, extraterrestres, você que está acompanhando o Ela no Sofá, você que está aqui comigo desde quando a gente era um monte de gente e agora estamos só eu e você. Você tá aí, né? Que bom que você veio, então presta atenção, porque o nosso tema é um tema muito sério e que tem essa necessidade de ser falado. Presta atenção. Vamos falar sobre maternidade, mas de uma forma que eu acho que precisa ser falada. A maternidade, ela tem vários viés e a gente sabe que a maternidade é complicada em todos eles e que a gente é apaixonada pelas pessoas que a gente acabou de parir, aquelas coisas lindas que a gente criou. Mas tem muita gente que é mãe, mas não gosta da maternidade, é extremamente compreensivo, tá? Tem muita gente que tem a maternidade compulsória, que é a galera que, ai meu Deus, eu quero ter 200 filhos e ser mãe é minha vida, eu não como, não durmo, não viajo, não faço nada sem meus filhos. Que é uma pessoa que deixou de viver para poder viver em função dos filhos. E tem, é claro, as pessoas que não querem ter filhos. Extremamente normal. Mas a mulher que não quer ter filho é extremamente julgada? Bom, vamos partir do ponto de que eu sou mãe. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Lavínia, de 13 anos. E eu tenho o Bruno, de 3 aninhos. A Lavínia é branca. E o Bruno é negro. Eu perguntei nas redes sociais, você acha que tem diferença entre criar uma criança branca e criar uma criança negra? Aí as pessoas fizeram, demagogia. Não, tem diferença, importante é o amor de mãe. A gente não estava falando sobre isso, gata. A gente estava falando sobre a dificuldade de se criar uma criança negra dentro da maternidade, que já é difícil, e sobre a dificuldade de ser negra e criar uma criança branca dentro da maternidade, que já é difícil. Tô aqui pra reclamar? Talvez sim. Mas também tô aqui pra abrir o olho sobre a responsabilidade que você tem de criar uma criança negra, por exemplo. Quando você cria uma criança negra, dentro do contexto de um mundo racista, do país que a gente vive que é racista, quando você cria uma criança negra, você tem a responsabilidade de criar um ser humano íntegro e com uma autoestima bacana, que é muito difícil. Por quê? O racismo tá aí, gente, na escola, né? As pessoas, é bullying, não sei o quê, e aí cai dentro daquela questão de que a criança pode vir no futuro a ter uma autoestima defasada. Como você cria, por exemplo, quando você tem um filho adolescente que é negro, que vai sair de casa, você não sabe se ele vai voltar, se vai ficar tudo bem, se vai tomar batida de polícia, o que vai acontecer com seu filho. As pessoas falam assim, hoje em dia não tem mais racismo. Gente, por favor, vamos parar com isso. Em pleno 2018, vocês estão velando o racismo. É isso que acontece. Eu sou mãe de uma criança negra que sofre racismo dentro da família. Trocentas piadinhas de cabelo. Eu chamo meu filho Bruno de negão, porque ele é negão. As pessoas têm problema em falar pra pessoa negra que ela é negra. Elas acham que estão ofendendo a pessoa. As pessoas têm problema de chegar na criança e falar assim, você é negro. O meu filho já chegou perto de mim e falou, mãe, eu sou de chocolate? Eu lambi e falei, não, acho que não. Não, porque fulano falou que eu sou de chocolate. Eu entendi a intenção de fulano, mas fulano pode falar que ele é negro porque ele é negro. E a gente gosta de ser negro. A gente tem orgulho de ser negro. Aqui em casa a gente ensina as crianças a terem orgulho de ser negras. A Lavínia tem a pele clara, ela se considera parda. E dentro da cultura, dentro dos movimentos negros, a gente meio que exclui essa parte do parda. A galera fala que parda é papel, ela pode ser uma negra de pele clara, né? Mas a Lavínia, ela é muito clarinha. O pai é italiano, essas coisas todas, então ela é muito clarinha. Tem o cabelo cacheado, mas é muito clarinha. E eu criei ela, na maioria das vezes eu era babá. A maioria das vezes as pessoas pensavam que era babá. Ia buscar na escola, a mãe dela sabe que você veio, vou ligar pra mãe dela e tal, essas coisas todas. Que eu passei pra criar a Lavínia. Ela parece comigo, só que ela tem a pele mais clara. E ela é bem mais bonita, né, gente? Vamos combinar. E mais esperta também. Então, eu fico por essas e outras que eu senti essa necessidade de sentar e conversar com vocês sobre essa questão da maternidade. A maternidade
para a mulher negra é extremamente complicada porque a gente cria os nossos filhos, na maioria das vezes, sozinha, ainda que com o marido dentro de casa. A mulher negra, para a sociedade, ela tem uma imagem de força que só a sociedade enxerga e prega tanto na nossa cabeça que a gente é forte, 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 que a gente se obriga a ser forte além da conta e carregar a família toda nas costas. Quando é uma mãe solo, negra, além do preconceito, ela vai sofrer pela solidão, né? Porque tá aí pra todo mundo ver. Não tem esse negócio de hoje em dia a mulher escolhe com que ela... Existe a solidão da mulher negra. Sim, desculpa. E a gente tem que enxergar de uma forma mais sucinta. A solidão da mulher negra consiste no fato de que a gente é tratado como objeto sexual, a gente vista como um troféu para homens mais velhos, né? Porque negras são boas de cama. E os homens negros, que geralmente quando estão com uma mulher negra, eles traem com uma mulher branca, porque eles enxergam a mulher branca como uma forma um troféu também. Enxergam a mulher branca, os homens negros enxergam a mulher branca como um troféu de que eu cresci na vida ao ponto de pegar uma mulher branca. É isso. Então, quando você está criando um filho sozinha, lutando contra o racismo contra você, racismo contra seu filho, trabalhando porque a gente sabe que os negros são mais pobres porque foram escravizados e foram libertos sem nada. Uma mão na frente e a outra atrás. Aí eu queria que vocês olhassem pra mim e me dissessem assim, como é que eu vou criar meu filho dentro disso? Sabe? Às vezes a pessoa tá na favela, às vezes a pessoa tá criando filho, sofrendo, eu tenho que ir trabalhar, colocar meu filho na escola. O importante, que eu acho como mãe, o importante é você olhar nos olhos do seu filho, nos olhos da sua filha e dizer pra ele todos os dias o quão importante e bonito ele é. Eu não tô falando como mãe, não. Um dia você vai olhar no espelho e vai ver o quanto você é maravilhoso, o quanto você é maravilhosa. Seu cabelo. Gente, ensinar as crianças negras a amar a sua estética é uma revolução imensa. Por quê? Quando você vem de uma família que fala, não vai namorar com branco, com preto não. Não namora com preto não, que de preto já basta eu. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre relacionamento interracial. E aí vocês vão entender porque eu tenho um relacionamento interracial. E aí eu vou falar pra vocês essa questão de a gente crescer ouvindo que ser preto é ruim. A mulher ouve muito isso. Então, assim, você olhar pro seu filho e você dizer o quanto ele é lindo, o quanto o cabelo é lindo, os olhos, o nariz, a estética toda, o quanto essa criança é linda. Mas eu não tô falando a partir do 7, eu tô falando de berço. Eu estou falando desde o momento que você botar os olhos no seu filho até o último dia da sua vida. Mostra para essa criança o quanto ela é especial. Mostra para criar um adulto especial, para criar um ser humano do bem, uma pessoa que se ama, para criar uma pessoa que sabe quem ela é e sabe seus valores. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, não descendemos de escravos, descendemos de reis e rainhas. Fomos escravizados? Fomos. Né? Aliás, nossos ancestrais foram escravizados? Foram. Mas isso não pode ficar manchado na imagem do povo negro. E a gente não pode ser conhecido como escravos. A gente não pode ser conhecido como ex-escravos. Porque antes de tudo isso aí, nós somos reis e rainhas. Entendeu? E vou falar um pouquinho sobre criar uma criança branca, gente. Eu tenho que falar sobre isso porque é uma experiência extremamente... Meu primeiro relacionamento com o descendente de italiano, eu tive a minha filha Lavínia, que nasceu com a pele clara. A Lavínia, da barriga eu já ouvia, tomara que não puxe o cabelo da mãe, essas coisinhas que a gente vai ouvindo de alguns parentes. Quando ela nasceu, ela não tinha cabelo, foi nascer cabelo lá, 2, 3 anos e já era um black, bacanão. Agora ela tem o cabelo cacheado, imenso, a pele clara e se declara parda ou negra de pele clara. Ela sempre fala, fica entre as duas, ela tem medo de um dia, sei lá, falar que é negra e sofrer alguma represália de alguém do movimento negro, algumas coisas assim, então ela fica mais de boa. A Lavínia, gente, ela de pequena eu falava pra ela sobre a importância de amar os traços negros que ela tem e sempre ensinei muita coisa pra ela sobre isso.
Porque na escola, por exemplo, ela tinha bolsa numa escola particular, pensavam que eu era empregada, que eu era babá. E ela falava com muito orgulho, é minha mãe, essa é minha mãe, ela sempre quis me levar na escola, sempre quis me mostrar para os amigos. Porque quando você mostra para o seu filho que você tem orgulho das suas origens, o seu filho tem orgulho das origens dele também, sabe? Então, assim, o que eu queria deixar nesse vídeo é esse recado para as mães de crianças brancas, de criança negra, pessoa que adota criança, né? Eu adotei uma criança negra. Para você que adotou uma criança negra, trabalha muito a questão da autoestima dessa criança, mas trabalha demais, porque o mundo, as pessoas lá fora, elas são extremamente racistas. Elas tentam velar isso, tentam esconder isso. A mãe negra que vem defasada, já vem da infância machucada, cria seu filho de uma forma diferente. Mostra para o seu filho o quanto é maravilhoso você amar suas origens, você se amar sua estética. Nós vamos fazer ser humanos com autoestima lá em cima, que é para ninguém, mas ninguém, derrubar o nosso filho em lugar nenhum, com nenhuma palavra, nenhum gesto e nenhum tipo de preconceito, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar sobre relacionamento interracial. Beijo pra vocês e eu fico aqui no meu sofá curtindo essa vibe maravilhosa dessa música imaginária que tá passando na minha cabeça. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos